Aí vou dar um espaço para vocês ainda em 1 minuto e 20 para buscar um consenso, se possível. Chileno, quando você falou que a moral ela depende de si, a gente tem um amigo ali que queria participar, aquele outro também, que eles falaram, eu vivo a minha vida como eu quiser, eu não tenho ninguém para colocar regras sobre mim, e eu faço o que eu bem entender, se eu achar uma coisa certa, se eu achar uma coisa errada, tudo bem. Agora, tudo bem, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa dessa e dizer, eu tô afim de... Eu acho que para mim um bem é você estuprar uma pessoa. Mas é para isso que a gente tinha lei, Alberto, mas olha só, a gente não... O cara viver como quiser, dentro de regras éticas e morais que são estabelecidas pela própria lei. Mas e essa lei ela é estabelecida. Olha, o governo, para isso que a gente tem, a gente vota em polícia, por isso que a gente tem Constituição. Então a moral ela emana do governo. Se o governo ele diz que certa coisa é certa e certa coisa é errada, então o governo, tudo bem. E os governos pagãos que diziam que abortar, que diziam que fazer eugenia, matar criança, por esse tipo isso de coisa que, era uma coisa como correta. Teve vários governos cristãos que já fizeram isso. Abortaram, mataram criança? Por isso que a gente... Por isso, um governo cristão por isso... A igreja ela defendia a própria escravidão. Os governos... Ué, os portugueses não eram cristãos? Você está rindo por quê? Se os portugueses eram cristãos e a própria Bíblia defende a escravidão, os espanhóis não eram cristãos? Quem fez a escravidão moderna foram os próprios cristãos. E é o que acontece. Por deliberações da própria sociedade e pressão das pessoas que eram realmente éticas, que a escravidão deixou de existir. Então, o fato de você rir, isso mostra desconhecimento histórico seu. Você sabe por que não botaram os padres para fora? Perdão. A gente estourou o tempo e não conseguimos encontrar um consenso. Mas foi um bom debate. Vai sair exorcizado daqui. Vai sair exorcizado, Chileno. Vai virar católico um dia esse aqui. Entre os cristãos, quem concorda com a fala do Alberto de que a história prova que a vida cristã é a melhor? Quem discorda da fala do Alberto? 2 pessoas que ainda não falaram. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano. Eu passei por 5 religiões, morei no Canadá há 10 anos, morei em 7 cidades do Brasil. E eu não acho só que o cristianismo engloba, mas tem mais coisas além disso. Então, hoje em dia, eu acredito no universo, acredito na energia e acredito num bem maior dentro de nós que temos Deus. Então, um pouco eu discordo, um pouco eu concordo com ele. Então, possa ser que no passado não foi a melhor forma de viver, né? Só que hoje a gente vive no presente. Hoje, né, na atual século que a gente vive, na minha opinião, é a melhor forma de se viver, é a forma de ser cristão. Possa ser que no passado aconteceu algo, mas nós estamos falando agora do presente. Hoje é a melhor maneira de você se viver sendo cristão. A gente pode ver pelos resultados. 30% do mundo é cristão. Ateu é só 3%. Perguntas ateus. Quem concorda com a fala do chileno de que a moral depende de si, ainda mais quando se escolhe ser bom? Quem discorda da fala do chileno? Não é discordando 100%, porque a forma do chileno viver é melhor para ele. A minha forma de viver é melhor para mim. Eu acredito que é assim. Eu só queria deixar um adendo. Tem um cara muito antigo que era católico, não sei se vocês vão lembrar, ele tinha, né, deixar claro, esse cara foi incrível e ele tinha um pensamento igualzinho a do meu amigo que é cristão, que o conceito de vida dele é 100% certo e o restante do mundo está errado. Eu não sou cristão, mas eu também dou aula em comunidade, eu faço várias coisas. Eu não preciso de um Deus para me fazer sim, ser uma pessoa boa. E só para lembrar disso, lembra do Bigodinho? Ele tinha um pensamento igualzinho o seu, cara. Que você é um grande exemplo de como não ser. Nosso último tema de debate é: qual seria a melhor forma da religião existir no mundo? Ateus? Eu sou a Andreia. Eu acho que é uma pergunta enviesada, né? Mas a melhor forma da religião continuar existindo é de uma forma que esteja num lugar laico para as governanças, né? E que também tenha um respeito aí às culturas, enfim. Eu me sinto apto para defender esse tema, porque eu respeito e dialogo com muitas pessoas de muitas religiões e de muitas coisas. A ética, o respeito, tem que estar entrelaçado em tudo. Inclusive, o cristianismo ela é a que mais respeita as outras religiões, porque é a partir da sua escolha que você se define.
é a partir da sua escolha. Eu não me meto no que você escolhe. Haverá consequências para você, para mim e para todos, mas você pode escolher por si só. Para o último debate, quem vem representar os ateus é a Andrea. Quem vem representar os cristãos é o Eliomar. A Andrea e o Eliomar têm 10 minutos para encontrar o consenso no tema qual seria a melhor forma da religião existir no mundo. Não se intrometendo na vida dos outros, sabe? Porque é o seguinte, a evangelização é diferente da colonização. A colonização impõe um Deus. A evangelização ela te convida. E um convite é você aceitar ou não. Quando eu ouço a palavra religião, eu não penso só no cristianismo, né? Então eu vim também falar um pouco da minha vivência aqui, sentar para tentar falar um pouco do que o grupo ateu pensa, né, partindo de uma perspectiva ateísta, mas também trago a minha vivência que não traz só o cristianismo. Eu já fui da Igreja Batista, mas também já participei de lugares de matrizes de religião de afro, também já participei de religiões que não são religiões, né, o budismo, enfim. E aí quando eu ouço religião e a gente vem nesse debate e fala evangelização, né, me coloca num lugar de cristão. E eu acho que quando a gente pensa em trazer um lugar da religião, o melhor lugar para a religião existir, é não considerando o cristianismo como a única religião presente, né? E quando você fala evangelização e não se intrometer, a gente já tem que partir de um pressuposto que o cristianismo se intromete em todas as outras religiões, historicamente. Né? Há essa intromissão, assim, né? Eu concordo com você em partes, porque é o seguinte, a partir de que eu acredito na pessoa de Jesus Cristo e que Ele é Deus, a partir disso, Ele me dá uma ordem, e é ir de pregar o Evangelho. E eu não tenho como não, a partir do cristianismo verdadeiro, correto, pregado no amor de Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, eu não tenho como não te convidar a participar desse amor. Então, não é sobre a colonização que historicamente vemos, mas é sobre o convidar para viver uma vida de amor. Ordem e convite são palavras que se conflitam. Quando você me diz que você está sendo ordenado, você está me dizendo que você está sendo imposto a. E assim também outras pessoas que são cristãs estão sendo impostas a se colocarem diante de outras pessoas com as suas opiniões, com as suas crenças e com a sua fé. Mas a fé é algo individual. Então, para mim, a religiosidade, ela tem que respeitar a crença das pessoas. E, às vezes, a crença é em nada. Olha, a visão proselitista é assim, eu imponho, né? Só que a visão de convite, porque eu estou falando da ordem de Jesus. Eu acredito nessa religião, eu acredito na Bíblia. Então, se eu estou nesse contexto, eu acredito nesse contexto a partir do amor. Eu não recebi uma ordem a partir da forçação. Jesus não me forçou. Jesus me convidou a convidar. Sim, a partir de uma ordem, mas eu não sou obrigado. A partir dessa concepção que eu tenho, que o meu Jesus me convidou, eu vou e convido outros. Porque sim, a partir disso Só que eu vou voltar aqui ao tema central, que é as religiões, né? As religiões. Eu sei, eu estou falando de Jesus porque é sobre essa cosmovisão que eu vivo. Porém, se nós tirarmos todas as religiões do mundo, o que aconteceria? Eu acho que a paz, como meus colegas ali falaram. Sim, sim. E como seria essa paz? Eu entendo que vocês estão caminhando para um consenso interessante. E eu vou ler para vocês o consenso que está ficando para mim por enquanto, e por favor debatam sobre isso, que é não se intrometer na vida do outro, mas livre para fazer qualquer convite. É o que parece ser o consenso. Aí eu vou colocar mais uma pergunta possível para o debate, tá? Onde a religião
mais acerta e mais erra? Para mim, a religião acerta no sentido cultural da coletividade, da participação social, acerta nisso, acerta no sentido de preencher um vazio humano de que nós não sabemos exatamente qual o nosso... Perguntas que foram feitas hoje. Qual o nosso início, qual o nosso fim posterior. E por mais que exista uma crença independente de religião, há um vazio ainda, há uma insegurança, um anseio existencial que é preenchido pela religiosidade ou a não religiosidade também. Grupos não ateus, de pessoas ateias e agnósticas, também se complementam em discussões filosóficas e acolhimento, né? Voluntariados, enfim. Então, acho que mas aí, partindo para o lugar da religiosidade, eu acho que ela acerta nisso.